Falando desse jogo, então, de Copa do Brasil, Gabriel, você vê que é um Cruzeiro, né, que chega melhor colocado no Campeonato Brasileiro, né? Terminou com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já vinha num momento muito mais difícil, mas é um Corinthians que já mostrou sua força nas Copas nessa temporada. Tanto que foi avançando na Copa do Brasil, né? Teve o Paulistão também, o título paulista. É um Corinthians que tem muita força para enfrentar esse Cruzeiro hoje, ou hoje o Cruzeiro vive um momento bem melhor? Em Copa, mata-mata é sempre diferente, né? E o próprio Corinthians caiu de rendimento também muito focado já pensando na Copa do Brasil. Até o próprio Carrillo, né, falou no último jogo do Corinthians contra o Juventude que já estava focado na Copa do Brasil. Meio que admitiu que o foco já tinha mudado no Corinthians. Mas tem muito mais time, no meu ponto de vista, pelo menos do Cruzeiro, do que o time do Corinthians. Ainda mais hoje, caso não tenha o Garro, perde muito esse Corinthians. Então eu vejo um bom favoritismo hoje do Cruzeiro principalmente, agora em Itaquera, com torcida, a depender da forma que for o jogo de hoje, aí sim é algo para a gente discutir. E tem o técnico Dorival Júnior, que criou um certo perfil de ser decisivo para a Copa do Brasil, né? Fez um São Paulo em frangalhos ganhar a Copa do Brasil, batendo em Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então, fácil não é também passar o time do Dorival Júnior, mas acho que hoje o time do Cruzeiro vai para cima e vai tentar matar o jogo em casa. O Dorival tem isso, né? Tem esse espírito copeiro, né? Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, pelo Flamengo. Ô Musetti, para mim é um jogo que o Corinthians tem que ali sobreviver, talvez seja um pouco forte, mas eu acho que é mais ou menos esse o espírito, porque é um Cruzeiro que joga em casa, joga com o apoio de sua torcida, é um time hoje melhor, né? É um time muito bem treinado pelo seu treinador, que tem um atacante em ótima fase, é um time que está azeitado, né, em 2025. É essa a sua percepção ou não? As coisas se igualam muito quando a gente fala de mata-mata, mesmo sendo um jogo no Mineirão. O Cruzeiro leva uma boa vantagem ou nem tanto assim? Lu, para mim a vantagem é grande. Tem todo esse efeito do Dorival Júnior, que foi campeão pelo Flamengo, São Paulo foi pelo Santos lá em 2010, quando também não se acreditava naquele time que fez história, mas é uma vantagem muito grande. O Corinthians ele não se encontrou na reta final do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, mesmo que não tenha buscado o título até o final, continuou desempenhando bem, fazendo grandes jogos e para mim um termômetro, por mais que sejam competições diferentes, é o próprio Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, onde o Corinthians não conseguiu jogar. Ele foi para uma postura defensiva de segurar o Cruzeiro, de especular, de talvez tentar um empate, e foi um amasso. Poderia ter sido uma goleada. Eu imagino esse tipo de jogo hoje, do Corinthians tentando segurar. As informações do Samir aqui no nosso programa de ontem era isso, que na ausência do Garro, se adianta o Bidon, se faz o meio campo mais forte, o Lázaro vai trazer mais informações para a gente. Mas acho que vai ser o Corinthians tentando segurar esse jogo, para empatar, perder de 1-0 no máximo, mas eu acho que o Cruzeiro abre vantagem, porque a diferença é muito grande de desempenho, de trabalho, de consolidação. O Cruzeiro vem muito confiante, o Corinthians está cheio de problemas para essa decisão. E ele voltou, o Lázaro chegou para contar as informações do Timão para a gente. Bem-vindo de novo, amigo. Acho que agora foi, Luísa. Boa tarde para você, para o Musetti, PVC, para o Gabriel, para a galera que acompanha de primeira. Você falou antes que os ventos estão mais para o Cruzeiro. O problema é que venta lá e venta cá também, né? Venta em Minas e venta em São Paulo também. Então tá ventando em tudo quanto é lugar. Pois é, Lázaro, tá ventando, agora quero saber se esse vento tá bom ou tá ruim, né? Porque tem isso, tem os bons ventos e outros que não são tanto assim. Vamos falar desse time do Corinthians, então? Algumas dúvidas, né? O Garro não treinou entre os titulares nos últimos dias, fica a dúvida sobre a participação dele. Garro vai ou não vai pro jogo e com a titularidade, né? Bidon pode ser escalado por ali. Muitas dúvidas, especialmente nesse meio de campo do Timão. Luísa, ainda tá na esteira que o Musetti vinha falando. O Dorival ele testou duas alternativas, né, de jogo. O time com o meio-campo mais forte e na ausência do Garro, que possivelmente não deve conseguir jogar 90 minutos, então seria preservado, talvez entrando no segundo tempo. E dependendo da condição do jogo, talvez até sendo preservado pensando apenas no jogo de domingo, o Bidon adiantado, porque rendeu quando foi utilizado assim em algumas partidas, quando o Garro ainda estava machucado. E uma segunda alternativa, se realmente o Cruzeiro for dominante em termos de posse de bola, o Corinthians vai apostar nas jogadas de velocidade e aí tem dois trunfos no banco de reservas. Dois trunfos que foram testados e aprovados durante as últimas partidas do Brasileirão do Corinthians, que são
Dieguinho e Vitinho, tá? O Dorival ele testou 2 times, as informações que chegaram até a reportagem é que o Dorival testou 2 tipos de time durante a última atividade, antes de viajar para Belo Horizonte. O primeiro time mais conservador dentro daquilo que o próprio Dorival se propõe, que é um time de muita posse de bola e um meio-campo forte, mas com a possibilidade de, caso o Cruzeiro realmente proponha o jogo e busque esse jogo como foi na partida do Campeonato Brasileiro, o Dorival fecha um pouco mais o time e aposte nas saídas pelos lados, e aí o Dieguinho e o Vitinho são alternativas para o decorrer da partida. Os dois chegaram a ser testados. E aí do Rodrigo Garro essa questão, porque ele não respondeu tão bem à recuperação quanto Memphis Depay e quanto o Yuri Alberto. O Yuri Alberto até chegou, como o Samir informou ontem, a sentir algumas dores no pubis, só que ele é um cara que internamente é visto como um atleta extremamente privilegiado em termos das questões físicas. Então ele aguenta uma sequência forte, mesmo não estando 100% fisicamente. O Memphis, pelo contrário, ele deixou muito claro internamente que ele não iria para o sacrifício, mas ele aumentou a carga de trabalho nas últimas semanas e atendeu exatamente um planejamento que foi construído para ele, um planejamento para que ele treinasse até alguns momentos em 2 períodos, treinasse mais forte, que antes mesmo dele voltar à transição, já fizesse alguns trabalhos de força na academia, para acelerar a transição quando voltasse, conseguisse ganhar alguns minutos contra o Juventude, o que aconteceu, e aí sim ficar à disposição e 100% para o jogo contra o Cruzeiro. O cronograma do Memphis foi cumprido à risca, e ele chega para o jogo dessa noite 100% para enfrentar o Cruzeiro. Então, aí o que eu penso é Memphis titular, né? E também é o momento da temporada, até entendo, né? Não querer correr o risco de uma lesão. Mas a temporada acabou, né? Jogo decisivo, é a hora de ir para o sacrifício de fato. Ô, Lázaro, vamos montar esse time do Corinthians, então, com essas possibilidades que você falou, especialmente com esse meio de campo. Ranieri, que sentiu dores no tornozelo, tá fora? Viajou. Possibilidade de figurar no banco de reservas, mas possibilidade de entrada muito pequena. Ele foi para a viagem muito mais por conta da questão anímica, muito mais por ser um cara que o grupo gosta, um cara que é até um dos líderes, não é exatamente um dos capitães da equipe, mas ele tem uma fala de liderança, ele é muito bem quisto por todo mundo, por isso ele viajou. Vai fazer alguns testes para figurar no banco de reservas ali, mas assim, possibilidade de ser titular remotíssima. Boa, boa. Boa não, né? Ruim, que eu quis dizer. Boa pela informação. É pela informação, mas não é pelo conteúdo da informação. PVC, um meio de campo sem Ranieri, eu acho que é uma notícia ruim mesmo, assim, para se lamentar, porque é um jogador que vinha sendo regular nesse time do Corinthians. A questão do Garro, então Garro figurando no banco de reservas nesse primeiro momento. Quem é que faz mais falta? O Garro, né? Parece até ridículo perguntar isso, mas é que o Ranieri me parece que vem sendo mais regular do que o Garro, que sofreu demais com lesões e questões físicas ao longo dessa temporada. Como que você vê esse meio de campo para enfrentar um meio de campo do Cruzeiro, que é muito intenso e muito forte? Eu acho que o Garro faz mais falta. É? Pelo seguinte, porque a gente se acostumou com a ideia de que o Corinthians é forte quando tem todo o seu time titular, o que inclui José Martínez bem, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Quando a gente fala do time titular do Corinthians, bem, a gente não coloca o Ranieri. Não é que o Ranieri não seja colocado como titular, é que o Ranieri não é colocado como diferencial. Não é uma referência técnica. Não é o cara que faz o time ficar bem. Ele ajuda, claro que ele ajuda, ele é titular do time. Mas o time que a gente falou lá, quando ganhou do Palmeiras no Paulista, quando venceu o Palmeiras na Copa do Brasil, a gente falava, não, o Corinthians tem 11 titulares bem bons, 11 titulares do time fica forte, com o Martínez, com o Carrilho, com o Garro, com o Yuri e com o Memphis. Você não fala com o Hugo Souza, com o André Ramalho, com o Angileri, com o Matheus Bidu, com o Ranieri. Acho que está aqui a diferença. E eu acho que o Garro vai jogar. Ele não vai jogar, não deve começar como titular, mas ele vai jogar. Ele vai participar do jogo junto com o Yuri e com o Memphis, provavelmente. Claro que também tem uma questão importante do ponto de vista físico deles. Porque o Memphis não está na situação ideal fisicamente, o Yuri não está na situação física ideal e o Garro também não está. Então, isso pode perfeitamente confirmar a 5ª derrota em 24 jogos com o trio. Mas o que faz a diferença para o Corinthians é essa capacidade desses 5 e mais explicitamente desses 3
definirem jogos. Gabriel, um time que não está 100% fisicamente, enfrentar esse Cruzeiro, né, que é um time vertical, intenso, né, que coloca e tem muita energia esse time do Cruzeiro para jogar e que tem peças que decidem também. Isso pode ser um problema grande? Esse Cruzeiro em casa, querendo responder depois do que foi o Campeonato Brasileiro, acho que sim, vai ser uma questão forte para esse Corinthians. Concordo com o PVC também, para mim o Garro é o meia diferencial desse Corinthians. Quando você pensa em um time que pode vencer desse Cruzeiro, passa pelo Garro muito também, então faz falta, o Garro não está 100%. Agora, o Ranielli é aquele meia pegador, né? O famoso operário da bola, né? Ele está por ali, vai sempre correr pelo time, vai conseguir colaborar, mas não é protagonista. Você consegue achar dentro desse elenco alternativas também para você suprir, obviamente, com menos essa individualização da pegada de marcação, né? O Garro faz muita falta porque é um jogador diferente, que você olha para o banco, você não acha um cara que tem o passe do Garro, que tem uma qualidade de gol, bola parada do Garro. Isso faz muita falta em um jogo de Copa do Brasil, mas ele é apto para o jogo de volta, aí faz uma diferença também. Então, de repente, hoje ele está ali 20%. É claro que assim, você tem que tentar usar os seus principais jogadores, mas vai com calma, não força tanto ele fisicamente, deixa ele 100%, porque tem uma volta importante. Fosse jogo único, aí faz sentido você forçar o Garro, vai, bota para jogar, que seja, não tá bem, vamos lá, vamos jogar. Sendo ida e volta, vai ser muito importante ter o Garro 100% fisicamente na volta, em casa, em Itaquera, vai ter ali aquela imposição da torcida, ele joga melhor também, embalado com o seu torcedor, então acho que faria mais sentido para o Corinthians hoje é tentar preservar o Garro caso ele não esteja 100%. Tem a volta também, né? Tem que considerar isso, é um mata-mata. Vamos ver os números do trio Gin e mostrar como eles fazem, como o trio faz diferença para o time do Corinthians? Garro, Yuri e Memphis juntos, 23 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E essas 4 derrotas foram para o Racing, para o Barcelona de Guayaquil, para o Ceará e para o Bragantino. Ô, Musetti, vale esse esforço para tê-los em campo, mesmo sem estarem 100% e correndo algum tipo de risco? Pela qualidade técnica, por tudo que eles podem oferecer em termos de talento e de resultado esportivo, ou não, tem que ter uma certa cautela pensando na volta? Tem que ter cautela, Lu. E bem conheço o Dorival Júnior, ele é um dos técnicos que mais ouve a ciência. O departamento de saúde, fisiologista, fisioterapeuta, o Gabriel Sá também acompanhou de perto. Ele ouve muito, inclusive ele toma às vezes decisões impopulares por conta disso. Ele preserva quando tem que preservar. Então ele sabe com quem ele pode contar. Certamente ele tem uma programação de minutos para o Garro, ele sabe que o Yuri Alberto, pelo biotipo dele, fica à disposição. Eu lembro muito bem da semifinal do Campeonato Paulista, onde se dizia que o Garro era dúvida, que jogaria no sacrifício. Naquele momento ele foi titular contra o Santos e acabou com a partida. Então, se o Garro tiver meia hora, que ele jogue meia hora bem. O Dorival não vai esticar essa corda porque tem o jogo da volta. Ô, Lázaro, passa esse time do Corinthians pra gente. Vamos fazer uma prévia aqui do time do Corinthians que vai a campo logo mais. Você falou, né, Dieguinho e o Vitinho testados, mas no banco no primeiro momento. Seria esse o time que a gente imagina, com o Hugo Souza, André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Andileri por ali, Mateuzinho e Bidu nas laterais, o Martínez e o Maicon, Carrídio, Yuri Alberto e Memphis? Uma mudança só, que ele iria com linha de 4, o Andileri no banco e o Bidon à frente, né? Você teria um meio-campo ali, losango, com o Maicon de cabeça de área, o Martínez pelo lado direito, o Carrijo pelo lado esquerdo, os dois alternando, isso é normal, e o Bidon um pouco mais à frente. Com essa ressalva, essa deve ser a escalação do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Martínez, Carrijo e Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, dava até pro PVC tocar a vinhetinha dele e a gente fazendo o pique do rádio. Daria, do giro esportivo, hein, PVC? Não, o giro não tá rolando não, porque a minha internet está indo pro espaço. Mas o que você tá fazendo aí? Internet, o giro esportivo? Você quer atualizar lá do Flamengo Cruz Azul, é isso? 2x1 ainda, não tá? Tá 2x1 ainda. Tá 2x1. Tá acabando, tem 38 no segundo tempo. Deixa eu ver aqui, tô abrindo aqui pra ver. Mas o meu switch me sopra aqui também. A galera do Chape também. 42 do segundo tempo, 2x1 Flamengo, nosso giro esportivo. Depois quero a vinheta do PVC.
Ô, Gabriel, em termos de postura, né? A gente já falou aqui, né, dessa superioridade técnica do Cruzeiro nesse momento. É um Cruzeiro que vai ter a bola, um Corinthians que vai ter um pouco mais de cautela, apesar de ser um time de toque de bola, também de controle. Como é que pode ser o desenho dessa partida? Esse jogo vai ser muito dos alas, do meu ponto de vista, Luiz. Então vai ser um jogo de muita correria para tentar impor o seu ritmo desse Cruzeiro. Tem meias qualificados também que podem fazer a bola chegar. Mas é um jogo para o Corinthians fechar as alas, tentar fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque ali com as poucas opções que tem ali de jogo, né? O time do Corinthians vai ter uma característica. Agora, o ouvinte no intervalo falou da chuva, isso é verdade, isso muda muito a característica do jogo. Caso o campo esteja encharcado, esteja chovendo forte, esteja com outra assim, circunstância, aí muda o jogo. Aí vira um jogo talvez de bola na área, chute de fora da área, vira outra característica e por ser um jogo, né, que não é jogo único, ida e volta, aí os times podem escolher preservar para levar para a volta. E se for assim, para o Corinthians faz muito mais sentido. Mas eu vejo que é um Cruzeiro que precisa dar uma resposta porque deu um all-in, entre aspas, na Copa do Brasil pelo que fez o Campeonato Brasileiro. Foi bem, terceiro colocado, mas poderia mais, né? Poderia ter brigado até o final pelo título, escorregou quando não deveria e tem na Copa do Brasil a chance de dar uma volta por cima na temporada. Acho que os dois deram all-in na Copa do Brasil, né? Que o Cruzeiro tinha chances de conseguir mais coisa, pelo menos tinha chance de brigar pelo título ali. Vamos ver o campinho do Cruzeiro? O que esse Cruzeiro reserva o time? O que o Leonardo Jardim nos reserva para mais tarde? Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Arroio e Caio Jorge. Tem uma dúvida, né, entre Arroio e o Sinisterra, que também é uma das possibilidades ali do Leonardo Jardim. E tem o Wanderson, que é outro jogador importante desse time, tá suspenso. Voltou de lesão, mas está suspenso. Diga, PVC. Essa formação com o Wanderson é a formação mais repetida do Brasileirão. 9 jogos. Só que é exatamente essa formação com o Wanderson no lugar do Arroio ou do Sinisterra. Aí o Wanderson está suspenso, então por isso está fora. Quais são os perigos desse Cruzeiro, hein, PVC? Acho que a capacidade que ele tem de fazer a bola rolar no campo de ataque. Ele tem um time de muita posse de bola, de muita movimentação. O Ranieri vai fazer falta porque o Ranieri, em teoria, seria o cara a encostar mais de perto com o Matheus Pereira. Se ele vai ter o Maicon ou se vai ter o Angeleri, deve ter o Maicon, ele deve ter um volante, ele vai encostar, mas não é o mesmo poder de marcação. O antídoto para o Corinthians é disputar a bola também, é tentar ter um pouco mais de posse. Não dá para deixar o Cruzeiro jogar como jogou naqueles 3-0 do Mineirão. Isso que eu ia te perguntar. É um Corinthians que vai ter que brigar um pouco por essa bola. Não pode esperar demais. Vai precisar brigar pela posse de bola. Não dá para ser igual aquele 3-0. Não dá para ser um jogo igual. Eu acho que o jogo é diferente porque é um jogo decisivo. E o Corinthians foi decisivo. O Corinthians foi melhor nos jogos mata-mata. E não é porque é um time feito para mata-mata, porque o time está mais concentrado. O time não jogou as finais do campeonato concentrado como vai estar concentrado hoje. Não, então quer dizer que porque está concentrado vai ganhar o jogo do Cruzeiro? Não, ninguém está dizendo isso. O Cruzeiro continua sendo favorito. Mas é um Corinthians que vai jogar de uma maneira diferente do que jogou há 20 dias contra o Cruzeiro. E aí, Mussete? Eu vejo a escalação do Corinthians e eu não consigo imaginar que faça sucesso. Porque é um time para posse de bola, a escalação do Dorival. É um meio-campo lento, são 2 atacantes. Então, o Ranieri, em relação ao Maicon, seria um volante ali de mais pegada. Eu acho que falta velocidade para contra-atacar. O Bidon também é um cara de posse. Se o Corinthians chegar no Mineirão e conseguir ficar com a bola, ótimo, esse time pode jogar, tem qualidade para isso. Mas eu não consigo ver o Corinthians com posse. E eu acho que no decorrer do jogo nós estaremos falando que o Cruzeiro está amassando o Corinthians, que não consegue contra-atacar. A não ser que o Dorival tire um coelho da cartola e esse time se imponha, consiga povoar o meio campo, mas acho que o Cruzeiro vai acabar pressionando muito o Corinthians e o Corinthians não vai ter contra-ataque com essas opções que o Dorival está escolhendo. Eu acho que o Dorival poderia caminhar para a opção que o Lázaro falou, com alguém de velocidade. Diguinho, o Vitinho nem tanto, mas mais o Dieguinho, o meio campo um pouquinho mais leve, porque do jeito que está, eu acho que o Cruzeiro vai colocar o Corinthians todo no seu campo de defesa. E essa é uma característica que falta ao Corinthians, né? Esse jogador de velocidade, quando precisa acelerar um pouco mais o jogo, tem muita dificuldade esse time do Corinthians e até por isso é um tipo de jogador, um estilo de jogador que o Dorival gostaria de contratar para 2026. Lázaro, meu querido, vamos me despedir de você. Se você quiser complementar com algo, muito obrigada e bom trabalho mais tarde. Valeu, Lu, valeu para a galera que esteve com a gente, tanto aí o Mussete, Gabriel, o PVC, quanto a galera que nos acompanhou. Estamos atentos aqui
essa final de Copa do Brasil. Começa hoje, termina só no domingo. Boa, boa. Mussetti, também manda um beijo para você já. Você vai para a live do Santos, que começa logo mais aqui no UOL. Então, um beijo para você. Beijo, Lu, Lázaro, Gabriel Sá, PVC, até amanhã. Até. PVC, já que eles nos abandonaram aqui no nosso telão, vamos preencher esse telão? Vamos preencher o telão. Deixar esse telão bonitão, mais bonitão ainda do que já estava. Esse aqui é o que a gente estava falando de como pode jogar, ou poderia, porque se o Ranieri não joga e nem o Garro começa, com a bola, esse time vai para um 3-2-5 atacar com o Carrillo e o Martínez. E aí fica aquele diferencial que eu citei. Martínez, Carrillo, Garro, Roberto e Memphis. O diferencial então está pelos lados, pela velocidade? Não, como você disse agora há pouco. A velocidade e a amplitude está pelos laterais. O Matheus Bidu, que melhorou em relação ao ano passado, e o Mateuzinho. Mas a diferença estava nesses 5 do meio. Carrillo, Martínez, Memphis, Roberto e Garro. Meio, digo, faixa central do ataque. Como não vai ser assim, se joga o Angelelli, muda um pouco para a página 2. O Angelelli vem para a esquerda, o Gustavo Henrique para o centro. Mas a formação pode ser essa mesma com o Maicon, né? O Maicon de primeiro volante. E aí você vai adiantar talvez o Carrillo um pouquinho mais na página seguinte, se a gente tiver. O Carrillo vem para frente e o Maicon faz a dupla aqui com o Martínez. Isso tendo a bola, que é o que o Fábio disse agora há pouco, e o Mussetti. É um time construído para tentar ter posse de bola, mas não vai ter posse de bola o tempo inteiro contra o Cruzeiro. E aí você vai ver o Mateuzinho voltando pela direita, o Bidu voltando pela esquerda, às vezes fazendo linha de 5, às vezes tendo o Maicon correndo muito atrás do Matheus Pereira, porque a marcação vai ter muita perseguição individual. Boa, é esse o desenho do jogo. Vamos ver como isso é colocado em prática, né? Meu switcher, me diga aqui o que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar